o Bradesco está dando uma excelente oportunidade na Bolsa de Valores que pode ser um verdadeiro presente de Natal antecipado para nós investidores. Eu aproveitei essa oportunidade e me comprometi a comprar 2.500 novas ações do Bradesco. Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. O Bradesco continua sendo um banco meio largado na Bolsa de Valores. Geralmente quem é mais conservador, quer mais segurança, opta pelo laranjinha, né, pelo Banco Itaú, e quem não acha ruim ter o governo como um sócio, vai de Banco do Brasil, né, buscando um retorno um pouco maior. Então os vermelhinhos acabam ficando meio de lado. Apesar de também investir nesses dois, né, Itaú e Banco do Brasil, eu gosto sempre de ter um dos dois vermelhinhos na minha carteira. Então, inclusive, eu fico fazendo trocas de ações entre o Bradesco e o Santander, uma estratégia que me rende aí todos os meses 1 a 2% extra de retorno na minha carteira. Inclusive, se você quiser conhecer ela, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você entender o que é essa tal troca de ações. Mas hoje o tema do vídeo é o Bradescão da massa. Então já me conta aí, você investe no Bradesco ou no Santander, né? Tem algum dos vermelhinhos aí na sua carteira? O que você acha deles? Se você investe, o que você gosta? Se você não investe, por que você não gosta? Já comenta aqui embaixo então para eu saber a opinião de vocês. E aqui, indo então para o nosso tema do vídeo. Antes de mais nada, eu preciso te contar que eu não faço uma análise puramente fundamentalista nem puramente técnica ou gráfica. Eu faço uma análise que eu chamo de quantitativa ou estatística. E aqui para mim a análise quantitativa ela é meio que uma evolução, uma fusão das outras duas elevada ali a um próximo nível. Porque aqui eu não estou muito preocupado naquela questão do fundamentalista que foca muito ali nos detalhezinhos do balanço e tentando projetar o que vai acontecer no futuro, e nem na análise puramente grafista, puramente técnica, fazendo uma porção de desenhos lá de ombro, cabeça a ombro e topo duplo e essas coisas para determinar o que eu vou fazer. Eu gosto de tentar pegar o melhor de cada um dos mundos e colocar uma pitada ali, um temperinho de estatística nesse negócio para tentar aumentar as minhas chances de sucesso no mercado financeiro e com isso também melhorar as minhas noites de sono, né? Ter mais confiança, mais assertividade no que eu faço com os meus investimentos. E aqui pegando o Bradescão, olhando pelo lado fundamentalista, nos bancos eu gosto de analisar ali três coisas principais. Eu, sendo bem honesto, tem uma coisa que eu não gosto, é ficar olhando o balanço, lendo o relatório trimestral, nunca foi minha praia. Então eu gosto de olhar ali alguns pontos principais e assim já tenho conseguido ter resultados muito legais. Então para mim é o suficiente. Eu acho que investimento não deve ser complicado. Se você está complicando demais, é porque tem alguma coisa errada, né? Aqui para mim o simples sempre vai ser o melhor caminho. Nos bancos eu gosto de olhar então três coisas: o P sobre VP, que eu acho que é o indicador de preço mais interessante para você olhar em um banco. Eu gosto de olhar para os dividendos, afinal bancos, setor financeiro é um setor mais voltado para quem quer renda, né? Um setor bem conhecido por quem gosta de dividendos, que é o meu caso, e gosto de olhar rentabilidade. Aqui para qualquer tipo de investimento que eu for fazer, naturalmente eu vou olhar para rentabilidade, que é isso que vai mandar aqui se vai ser um bom investimento ou não, principalmente. Claro que tem outras coisas para olhar, mas para mim rentabilidade é o ponto principal. Aqui no caso do Bradesco, começando pela análise dos dividendos, se a gente pega aqui os últimos 10 anos, a gente vai ter uma média de dividendo por ação de R$1,20. A gente teve aqui alguns anos bem próximo dessa média. 2019 foi um ano bem atípico, 2020 caiu, 2022 foi bem ruim e 2023 voltou a ser bom. Então tá bem navegando aqui ao redor dessa média de 1,20 nos últimos 10 anos. Só com essa informação a gente já tem uma coisa bem importante aqui para analisar. Se a gente assumir que o Bradesco vai manter essa média aqui de 1,20 de dividendo por ação pelos próximos 10 anos, e hoje a ação está cotada aí na casa de 13,50, né? Se a gente jogar aqui, ó, BBDC4 13,53, vamos lá ver o que isso acontece então. 13,53. Se eu pego esse 1,20 de dividendo e olha quanto isso representa aqui, que deu erro porque acho que não está como número, né? Pronto, agora sim, isso aqui me dá 8,84% de dividend yield, o que para mim é uma métrica bastante interessante, né? Porque a gente nem está contando com valorização, com renda ativa que a gente pode fazer via trocas ou via opções. Tem muita coisa que dá para melhorar isso, mas partir de um rendimento de 8,8% isento de imposto ao ano, para mim já é muito legal. Então, beleza. Mas eu acredito que este dividendo, falar que isso vai se manter pelos próximos 10 anos, é subestimar o Bradescão da massa. Por que eu falo isso? Porque quando a gente vem aqui analisar o histórico financeiro do Bradesco, aqui ó, desde 2015, né, os últimos 10 anos aí praticamente, vamos analisar uma coisa. Primeiro de tudo, o que
que aconteceu com a receita financeira desse banco? Saiu de 110 bilhões, aqui tá tudo em milhões, né? Então 110 mil a 110 bilhões. E veio aí até final de 2023, nem tô olhando 2024, 70% basicamente. Vamos olhar 2024, vai, subiu aí 70%. Agora, olha o que aconteceu com o lucro do Bradesco. A gente imaginaria que subiria aí mais ou menos na mesma medida, porém não foi isso que aconteceu. O Bradesco hoje está com lucro menor do que 10 anos atrás, né? Uma queda aí de quase 8%. Isso não é o natural, né? Não é o que a gente esperaria, principalmente quando a gente fala de bancos no Brasil, que são os bancos mais rentáveis do mundo. E isso a gente consegue entender o que aconteceu quando a gente olha para o ROI do Bradesco, né? Olha aqui que métrica importante da gente analisar. Só lembrando, o ROI ele vai ser basicamente o lucro líquido dividido pelo patrimônio que é basicamente o capital dos acionistas, né? De maneira bem simples. Quando a gente olha para o ROI do Bradesco, olha o que aconteceu até 2022, ó. A gente estava com um ROI médio de 15% ao ano. Um belo retorno, né? Pensando que a renda fixa aí no Brasil rende na média 10% ao ano, se a gente pegar um período longo de tempo, o Bradesco está rendendo 15%, 50% a mais. Muito bom. Agora, olha os últimos 2 anos, né? 2023 e 2024. A gente está com uma média aí, ó, de 9,5%. Bem ruim. Por isso que o lucro líquido não acompanhou o crescimento da receita, né? O Bradesco perdeu rentabilidade. Se a gente percebe, até 2022 aqui, ó, 2021, 2022, o lucro estava bem legal e aí caiu aí mais de 25% nesses últimos 2 anos. Analisando essa fotografia, o que eu percebo é que aonde teve um aumento grande aqui, relevante, principalmente de 2021 para frente, foi na provisão de perdas, e isso aí muito por conta de uma herança que ficou da pandemia, onde os bancos meio que abriram as pernas aí para o crédito, né? Começaram a ser bem menos restritivos enquanto eles dão crédito, queriam estimular a economia e ajudar os seus clientes. Só que aí o Bradesco acabou não sendo assim tão criterioso e acabou tendo uma provisão de perdas bem maior, ou seja, acabou emprestando para as pessoas erradas, né? Basicamente isso, resumindo aqui. Se a gente olha aqui, ó, o PDD, que é essa provisão de perdas sobre o lucro, saiu lá de uma média até que saudável de 100% para uma média aqui de 200%, então dobrou. Isso daqui não é muito legal. É por isso que a cotação do Bradesco acabou sofrendo tanto, né? Quando a gente olha aqui para o Bradesco, vamos pegar o gráfico dele aqui, ó, Bradesco, a gente percebe que de 2023 ali, no 2023 e 2022, ó, até 2022 ele estava aqui na casa de 16,50. Aí chegou a cair lá para R$11, caiu 30% e desde então tá meio que de lado, né? Ó, teve altas e baixas, mas tá de uma oscilação nos últimos 2 anos de 4% apenas. Ou seja, o mercado não está muito satisfeito com os números do Bradesco. Isso se reflete diretamente no preço das ações. Só que aqui, voltando lá para nossa planilha, por que eu acho que falar que o dividendo vai se manter em 1,20 é subestimar o Bradesco? Justamente por conta desse ROI aqui que a gente viu, né? Se a gente pega essa média de 15%, onde o mínimo foi 12%, projeta, né, e assume que o Bradesco em algum momento do futuro vai voltar para esse patamar, olha o que acontece aqui, né, com o Bradesco. A gente tem um ROI que hoje está em 10%, que me dá um lucro líquido de 15 bilhões e 855 milhões. Se eu projeto que o ROI vai voltar para o mínimo que foi nos últimos 10 anos, de 12%, eu já vou para 19 bilhões e meio, ou seja, um aumento de 23%. E se a gente analisa o histórico do passado, a gente sabe que a cotação tende a seguir o lucro. Eu tenho até esse gráfico aqui, ó, cotação e lucro. A gente tem então anual, deixa eu ver, desde 96, a gente tem em azul a cotação, em verde o lucro. Tirando isso daqui que provavelmente foi alguma aberração lá em 2006, a gente tem que conforme a linha verde vai subindo, a linha azul tende a ir acompanhando. Aqui a gente teve a linha verde, ó, começa a cair, olha o que acontece com a cotação, vai caindo também. Aqui, na minha opinião, tá bem exagerado, né? A gente teve aqui uma cotação da casa de 38,65, eu acho que isso daqui não está muito bem ajustado, né? Para falar a verdade, 38,65 não me lembro do Bradesco nesse patamar, mas vamos considerar que esse valor é real. Então, 38,65 caindo para 13,48, enquanto o lucro saiu de 22 para 15. Eu acho bem exagerado, como já é costume de acontecer no mercado financeiro, principalmente na bolsa de valores. E aqui, então, se a gente assumir que a gente vai ter um aumento de lucro de pelo menos 23%, a gente pode esperar que isso vai acontecer também com o preço da ação. E se a gente for além e projetar que esse ROI vai voltar para a média de 15%, olha o que acontece, o lucro dispara para 24 bilhões, um aumento aí de 54%. Se a gente fosse projetar isso no preço da ação, eu tô falando que o Bradesco poderia subir aqui, ó, vamos ver, vixe, lá para casa dos R$20, que não é nenhum absurdo. Até porque se a gente pega nesse gráfico que eu sei que é ajustado, onde foi a máxima aqui do Bradesco, na casa de 22, então a gente ainda bateria ali próximo
próximo do que foi a máxima do banco lá em 2000 e quanto foi essa máxima? 2020, 2019. Então eu ainda teria até uma gordurinha aí de uns 10% em relação ao topo histórico do Bradesco. E fora essa análise da rentabilidade e dos dividendos, uma coisa que eu gosto de olhar também é para o P sobre VP, como comentei aqui no início desse vídeo. E se a gente olha para o Bradesco, a gente tem uma média aí da empresa de 1,35, uma média do setor de 0,90, que é jogada para baixo pelo Banco do Brasil. Historicamente tem uma média mais baixa pela questão de ter o governo como sócio. Aqui o Bradesco está no menor nível dos últimos 10 anos, em 0,86. Se a gente pega o que teria de upside, né, de espaço para alta desse PVP de 0,86 para a média de 1,35, a gente chega em um valor, 1,35,86, praticamente igual àqueles 54% que a gente estimou de alta analisando o ROI. Então, nas duas métricas, a gente tem um potencial de alta, né, um upside no preço da ação bastante parecido. E esse PVP abaixo de 1, historicamente costuma mostrar um bom ponto de entrada em uma empresa. Aqui tudo bem que o banco tem uma análise um pouco diferente, mas sendo muito simplista, é a mesma coisa que dizer que é mais barato comprar o Bradesco na bolsa de valores do que abrir um novo Bradesco. Mais um ótimo indício aí de uma ação barata. E olhando para o lado mais técnico da coisa, nesse gráfico que a gente acabou de ver, não é uma tendência de alta maravilhosa, mas na minha opinião, olhando mais para o curto prazo, a gente está aqui num ponto no que pode ser um bom ponto de entrada, um começo de uma reversão dessa tendência de baixa, né? Se a gente olha aqui para o Bradesco, a gente teve um forte movimento de alta depois de um balanço bom aqui de 30%, aí deu uma sapeada aqui, caiu 10%, voltou a subir, tentou chegar lá naquele ponto, não conseguiu, caiu novamente aqui 12%. Dessa última máxima a gente já tem uma queda aí de, deixa eu conseguir pegar, de aproximadamente 15%, quase 16%. Só que quando a gente dá um zoom aqui nesse gráfico, o que eu estou enxergando? A gente vê essa tendência de baixa aqui perdendo força, e isso é caracterizado por esses candles, né, essas velas com esse grande pavio embaixo, porque se a gente lembrar, quando isso acontece quer dizer que o preço veio até aqui e os compradores foram empurrar novamente para fechar como um candle, como um indício de um possível movimento altista. A gente vê isso aqui, 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 vê isso aqui, vê isso aqui, e aqui é mais ou menos, né? Teve um pavio em cima também. Esse é um candle mais de indecisão. Porém, o que eu começo a ver aqui, ó, esse indicador amarelo aqui embaixo é um indicador de volume, e usualmente uma tendência de alta, o que a gente vê é um volume aumentando. Então olha o que eu começo a ver aqui, ó, um volume aumentando. Mesma coisa que eu vejo nessas duas barrinhas verdes crescentes. Claro, foram só 2 dias, sim, mas aqui eu tô tentando pegar o comecinho dessa tendência. E quando eu olho para essas linhas do meu gráfico, né, as tais médias móveis bem populares aí entre os analistas técnicos, a gente está na região dessa linha branca, que é a famosa média de 200 períodos, uma região que costuma ser bastante respeitada nos gráficos de ações. Então eu estou aqui em um ponto de indecisão, fazendo uma aposta de que a decisão vai ser para cima. Posso acertar, 50% de chance, posso errar, 50% de chance. E para fechar, ainda tenho esse indicador aqui no meio, que é o estocástico lento, que é um indicador que eu gosto de olhar também para procurar bons momentos de compra. E geralmente quando ele está abaixo do nível de 20, que nesse caso ele está em 6, ele costuma ser também uma região boa para você fazer compras de ações, né, para você fazer entrada. Então, juntando tudo isso, eu acho que é um bom momento de entrar no Bradesco. Como que eu estou fazendo isso para tentar ter uma melhor relação risco-retorno? Através de opções. Então, o que eu fiz aqui? Primeiro de tudo, eu vendi 2.500 puts aqui no 13,50 e no 13,25. Então, se eu for exercido, vai ser como se eu vou comprar Bradesco com preço médio de R$13,15, R$13,10 aproximadamente, tá? O que para mim é muito legal. Tô achando super barato, né? Já achava a 13,50, se eu botar aqui 13,10, então esse dividend yield esperado vai para mais de 9%, uma delícia. Agora, o que eu fiz? Aqui eu recebi R$270, mais 270, recebi R$540. Peguei uma parte desse valor e botei em outras operações com opções, buscando aumentar um pouco mais esse ganho. Então, essa primeira trava de alta com operação de venda, aqui eu tô fazendo o seguinte, eu tô arriscando R$180, se for errada essa operação, para ganhar 70. Aqui para dar certo, o Bradesco só precisa ficar acima dos 13,50. Então, só precisa ficar de meio de lado ou subir um pouquinho, já vai dar 100% de lucro nessa operação. E já nessa outra trava de alta, agora com opção de compra, uma operação um pouco mais especulativa, que eu preciso que o Bradesco suba. O meu lucro máximo vai ser se ele passar dos R$14.
seria uma alta aí de 3,5% aproximadamente. Aqui eu estou arriscando perder 100 para ganhar 100 reais também. Então é uma relação de 1 para 1. E partindo da análise de que tudo isso que eu te contei nesse vídeo pode ser considerado uma análise um pouco mais de médio prazo, não curtíssimo, eu vou fazer também na próxima semana, que hoje é feriado, algumas operações com opções mais longas, isso se o Bradesco já não subir rasgando. E a minha ideia aqui vai ser muito parecida. Eu vou fazer vendas de put, só que mais longas, onde eu consigo coletar um crédito maior, né? Elas, como são operações de vencimento mais longo, elas têm um valor maior. Então aqui eu devo conseguir, para operações daqui a um ano, receber na casa de R$1 por opção. Aí eu consigo vender mais umas 1000 aí e assumir o compromisso de comprar mais 1000 ações do Bradesco a algum preço aí perto desses R$13. E com esse novo dinheiro, mais o que sobrou daqui, eu pretendo comprar opções longas. Aí eu vou comprar calls longas, onde se o Bradesco se valorizar, como eu estou acreditando que vai no próximo um ano, então me dou um tempo grande para eu estar certo, eu vou conseguir multiplicar esse dinheiro aí por algumas vezes. Mas isso eu mostro com mais detalhes assim que eu montar essas operações. Se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Eu vou deixar aqui do lado um outro vídeo sobre esse tema de opções, de análise de ações, que você provavelmente vai gostar de assistir e vai te ajudar nos seus investimentos também.